Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho falar aqui da regra 3 desta minissérie com o professor Mitar Ribeiro. Já agora agradeço-lhe, nem lhe agradeci entretanto por me receber aqui na Assembleia, sempre é um gosto estar aqui. E gostava então de falar da faça-se rosto da inteligência renovadora que distingue sociedade de instituição. Portanto, é a regra número 3 deste livro. Mais uma vez vão ter os links na descrição para acederem à compra do livro. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer tem a ver: qual é a distinção que deve ser feita entre sociedade e instituição? E porque é que o professor considera que essa distinção é importante, até para estar em terceiro lugar na hierarquia das regras, não é? Em primeiro lugar, dizer ao Alexandre Sousa que recebê-lo no Parlamento é um prazer e um dever. Portanto, o Alexandre cumpre uma missão cívica com meios que são construídos por si, quando há outros com grandes meios e muito bem financiados causam dano à sanidade mental coletiva pelas ideias que fazem circular através da comunicação social. Portanto, é um dever meu recebê-lo e, além de um dever, é um enorme prazer. Quanto à regra 3, a regra 3 diz uma ideia essencial que intuitivamente as pessoas talvez tivessem, mas perderam. E isso é fundamental para equilibrar a nossa relação, cada um de nós, enquanto ser humano, com o meio envolvente. Isto é, nós temos que arrumar nas nossas cabeças, agora com este livro, de forma clara e evidente, e eu creio que isto é uma grande inovação, pode parecer uma autologia, nunca é bonito, mas é uma grande inovação a nível do pensamento social de senso comum político. É dizer às pessoas, nós temos de arrumar nas nossas cabeças que sociedade é uma coisa, instituição só faz sentido se for o oposto de sociedade. E dizermos que nós, enquanto seres humanos, não vivemos bem sem o equilíbrio entre uma coisa e outra. Portanto, o que é que o livro, as 12 regras para um Portugal mais justo, explica? Aliás, o livro diz para um Portugal mais justo, que é o nosso interesse. Mas, como estão a ver, estas regras são para a condição humana. Valem para Portugal como para qualquer outro país da Europa ou até do mundo. Há aspectos específicos de algumas regras que são portugueses, mas no geral estamos a falar da condição humana. Então é isto. A sociedade é o espaço aberto a todos, sem restrição. A sociedade é o espaço da democracia, da participação cívica, da liberdade plena, dos ativismos por aí fora. Isso é a sociedade. A instituição só faz sentido se for um espaço fechado. Espaço fechado para quê? Para cumprir duas funções. Cumprir uma missão ou função social específica, por exemplo, a instituição da saúde, a do ensino, a da defesa, por aí fora. Portanto, cumprir uma função social das empresas, da economia, cumprir uma função social específica, para isso é que existe a instituição, e regular as atitudes e os comportamentos dos membros da instituição. Portanto, sociedade, espaço aberto, instituição, espaço fechado, como se fossem o homem e a mulher. Enquanto na sociedade nós temos a liberdade, a participação cívica, os ativismos por aí fora, a instituição só faz sentido se for regulada por valores como hierarquia, autoridade e ordem. Portanto, são contraditórios. E nós, enquanto seres humanos, somos seres complexos. Sendo seres complexos, lidamos com ambivalências. Uma sociedade que nos trata bem, com respeito, enquanto seres humanos completos, é uma sociedade que nos garante a família de valores da sociedade, em geral valores democráticos, mas também nos garante a família de valores da instituição, em geral a autoridade. Portanto, a nossa sanidade mental, enquanto seres humanos, depende deste equilíbrio. E o que é que tem acontecido ao longo da história? Por isso é que eu digo que isto é uma inovação do pensamento político português trazido pelo Chega. O que é que tem acontecido? Quando nós recuamos ao tempo das ditaduras, o exemplo clássico é o do Estado Novo de Salazar, o que é que aconteceu? Os valores das instituições, hierarquia, autoridade e ordem, valiam para as instituições, mas foram despejados para cima da sociedade. E o que é que aconteceu no final da ditadura? As instituições eram todas fortes. A família, a escola, a autoridade, as igrejas por aí fora. Era tudo muito sólido, as instituições, mas tínhamos uma sociedade falhada. Sem dinamismo, sem liberdade,
Sem iniciativa, sem vitalidade. Qual foi o erro da ditadura? Pegar em valores da instituição e despejar para cima da sociedade. E o que é que nós fizemos, ou o regime, este regime que tem 50 anos, faz agora 50 anos que nós temos, hoje o que é que fez? A partir de 74 fez o contrário. Pegou em valores da sociedade, participação cívica, liberdade, ativismos, etc., tornou a sociedade livre, hoje quase anómica, mas pegou nesses valores e despejou para cima das instituições. Como se nenhuma escola nós pudéssemos negociar democraticamente que 1 mais 1 não é 2, pode ser outra coisa qualquer. Como se numa escola nós pudéssemos questionar a hierarquia na relação professor-aluno. Como se num hospital nós não tivéssemos que respeitar a autoridade técnica, a sapiência de um médico. Como se nas forças de segurança de um polícia ou de um militar por aí fora. Então o que é que nós fizemos desde 74? Pegámos em valores da sociedade e despejamos para cima das instituições. E o que é que temos hoje? Temos uma sociedade fortíssima que já vai a caminho da anomia, em que as regras são praticamente atropeladas, mas não conseguimos regular as atitudes e comportamentos dos indivíduos. E o que é que temos? Temos a mais grave crise de saúde mental. Mas não só isso, temos a mais grave crise de sempre de falência das instituições. Está em falência a família, está em falência a escola, está em falência a saúde, está em falência a segurança, está em falência, etc, etc, etc. E o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer, é um momento histórico, é um momento civilizacional de sermos inteligentes. E dizermos cada coisa no seu lugar. A expressão é um bocadinho grosseira, mas eu digo cada macaco no seu galho. Nós precisamos de recuperar hoje valores como hierarquia, autoridade e ordem. Mas estamos a dizer que só queremos esses valores para certos contextos institucionais, que são estruturais, que são decisivos, mas não vivem sem eles. E as pessoas, quando ouvem isto, lá estão eles a pôr em causa a liberdade, a democracia, etc. Mentira! O que nós estamos a exigir é sanidade mental coletiva. Nós estamos a dizer que jamais colocamos em causa a liberdade, a participação cívica, os ativismos, tudo isso, mas esses têm um lugar próprio. E o que nós estamos a dizer, atenção, temos que salvar da falência as instituições, como devolvendo, por exemplo, aos professores a hierarquia, a autoridade e ordem. Há 2 instituições fundamentais que regulam a nossa existência, só há 2 nucleares por onde todos os indivíduos passam ao longo da existência e que melhor os preparam, que é a família e a escola. Nenhum de nós, enquanto ser social, se torna ser social hoje sem passar pela família e pela escola. Antes era a família e a igreja, hoje é a família e a escola. E essas instituições estão em crise, estão em falência. Portanto, nós queremos devolver a essas instituições a hierarquia, a autoridade e ordem. Veja, Alexandre, isto é tão simples, tão óbvio, tão fundamental, e discute-se que isto não pode ser, é autoritarismo, é isto, é aquilo. Quer dizer, nós, atenção, eu estou com a proposta deste livro. Uma das características que eu defendo do pensamento, o pensamento, para ser válido, é sempre um compromisso entre o abstrato e o concreto. Eu até dizia, não, é a teoria, é a empiria, o concreto, e no meio disto há uma coisa chamada metodologia. Mas é sempre este compromisso. E isto que eu estou a dizer, da diferença fundamental entre a sociedade e a instituição, é uma coisa de senso comum. Mas de tanto nós darmos poder aos doutos académicos, em rigor, à douta ignorância académica, matamos isso. Eu estou a dizer, atenção, em casa o pai e a mãe têm que ter autoridade, na sala de aula o professor, na rua a polícia, por aí fora. E, portanto, é este equilíbrio que este livro explica mais uma vez com aquilo que me parece fundamental, entregando esta ideia a cada cidadão. Se cada cidadão compreender isto, aceitar isto por si mesmo e começar a defender que há valores diferentes que têm que estar em sítios diferentes, aí nós vamos ter um país muito melhor, vamos ter uma Europa muito melhor e vamos ter um mundo muito melhor e muito mais respeito pela sanidade mental da condição humana. Portanto, é a regra, a terceira regra do livro. Eu queria-lhe só fazer uma pergunta, e rapidamente, queria-lhe só fazer uma pergunta até com uma provocaçãozinha, porque acho que também é preciso, e porque será uma provocação que lhe será feita quando essa regra for discutida nos media mainstream, que será discutida, se não tenho dúvidas nenhuma. Gostava de lhe perguntar,
Como é que nós instituímos esses valores? Como é que nós trazemos de volta certo tipo de instituições ou de valores associados a instituições que fazem falta sem descarrilarmos para a tirania? Não há hipótese de haver tirania, porque a tirania já está cá, que é a tirania da ignorância, a tirania da desregulação das instituições, a tirania de quem não compreende o mundo. Ela está cá. Agora, o que nós precisamos é de regular o mundo, porque senão não vamos a lado nenhum. E se alguém me disser que a autoridade, a hierarquia e a ordem são tirania, porque não percebe nada da condição humana. E sabe qual é o jogo que fazem? Se disser autoridade, vão dizer autoritarismo. Hierarquia, opressão. Portanto, precisamente por isso é que eu já lhe fiz a provocação, já a imaginar assim. O jogo mental tipicamente esquerdista que tem um nome grosso, mas que é evidente. Ignorância. Ou que tem outro nome, maldade. Que tem outro nome, controle obsessivo da sociedade. Veja qual é a diferença entre ter uma tirania da autoridade ou autoritarismo e uma tirania da democracia sobre as instituições. Quer dizer, não acha que os professores, metade deles em sofrimento físico e psicológico, não estão a ser vítimas de uma democracia com o rótulo de democracia profundamente tirana? Será que ter médicos cada vez mais vítimas de faltas de respeito e de agressões? Será que ter polícias no estado em que temos? Quer dizer, nós temos uma administração pública, metade em sofrimento físico e psicológico. Nos professores isso não é normal. É uma hecatombe social que nós estamos a viver. E nós dizemos assim, porquê é que isso acontece? Porque se despreza a hierarquia, a autoridade e a ordem. Quando é que na cabeça de uma pessoa inteligente, a hierarquia e a autoridade e a ordem são ameaças à democracia? Essa cabeça é patológica. Quer dizer, quando é que hierarquia, autoridade e ordem põem em causa a sanidade mental coletiva? É um ignorante que não leu, por exemplo, Freud, nem Sérgio Moscovici, nem sequer os grandes sociólogos, Max Weber, por aí. Não, a minha provocação nem estava associada à existência da autoridade da hierarquia, a reação da comunicação. Não só à reação, mas à possibilidade de um líder falho, como todos nós, exagerar, extravasar, não é? Porque existe sempre essa hipótese, não é? Mas por isso mesmo é que são 12 regras para estarem nas mãos de cada cidadão. Quer dizer, cada cidadão, ninguém substitui a ninguém na busca de um mundo melhor. E nós nunca vamos ter a verdade no bolso. Nós vamos sempre andar à procura, a busca eterna da verdade, da justiça, de uma vida saudável. Agora, não é o poder que faz isso. É cada um de nós, é cada família, é cada comunidade, é cada povo. E por isso é que eu tenho uma profunda crença no pensamento de senso comum. Não como um fim em si mesmo, mas como matéria-prima fundamental para nós compreendermos o mundo. E eu não posso falar para o senso comum de cima para baixo. Eu tenho que ir ao encontro ao que é a própria sensibilidade do senso comum e explicar, olha, se calhar você no seu inconsciente ou íntimo sabe que é diferente estar na rua e é diferente estar na família. E eu explicar-lhe, isso é diferente porquê? Porque na rua você está no espaço da sociedade e tem certas regras. No espaço em casa, ou por exemplo na sala de aula, você está no espaço da instituição, tem certas regras. Tem autoridades diferentes. Quando você está na sala de aula com o seu professor manda, há ali uma hierarquia. Mas quando você se encontra no café da esquina com o seu professor é igual a si. Ele não lhe manda coisíssima nenhuma. Quando você encontra um polícia fardado no exercício da autoridade, você tem que respeitá-lo e seguir a ordem dele, gosta ou não gosta. Quando você está com o polícia que não está fardado no bar, ele é igual a si, está no espaço social. Portanto, as pessoas percebem isto. Isto devia ser discutido publicamente, de forma habitual. Mas parece, há instituições, há pessoas que não querem que as pessoas sejam inteligentes. Não querem viver em sociedades mentalmente saudáveis. E, portanto, eu estou a ter esta conversa consigo tranquila. É a melhor forma de eu estar tranquilo e passar conhecimento. Eu suponho que se estivesse a ter numa SIC ou numa TVI, etc., eu não estava a ter uma conversa, eu estava a ser alvo de uma espécie de interrogatório maldoso porque sou do Chega. E é claro que a conversa não fluía. É claro que bloqueava a melhoria da vida de todos nós.
Mas é esse mundo patológico contra o qual nós temos que combater. Agora, o risco de haver alguém que pegue em valores como a hierarquia, a autoridade e a ordem subverta, então os ativismos não são destrutivos da sociedade? Albert Hirschman, um escritor, dizia que nós contribuímos para a vida social participando, mas também estando quietos e calados. Uma forma notável de participação na vida social é saber que há momentos em que nós temos que estar quietos e calados. Eu estou aqui a falar porque o Alexandre está aí quieto e calado a olhar para mim. Eu estou convencido que o Alexandre me está a ouvir. A sociedade é a mesma coisa. Olhe se fôssemos todos ativistas e participativos como os outros querem. Portanto, há espaços de tranquilidade que nós temos que buscar. E por acaso, essa dimensão da vida tranquila aparece depois no desenvolvimento ao longo do livro. Nós estamos só a falar das regras que depois conduzem ao resto do livro. Mas atenção, hierarquia, autoridade e ordem são partes, são peças, tal como a liberdade, a participação cívica, são peças da nossa sanidade mental individual e coletiva. São peças da sociedade viável, são peças da tranquilidade, são peças da prosperidade. Portanto, é isto a razão de ser da regra. Obrigado, professor. Ficam aqui com mais uma regra, vão ter as 12 no canal, vou juntar tudo numa playlist para vocês terem acesso às 12 regras seguidas e têm na descrição, mais uma vez, o link para terem acesso ao livro. E obrigado por estarem desse lado. Até à próxima. Obrigado.